Mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF, Polo Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros. Disciplina Problemáticas da Educação Física, mestrando Rogério Carvalho. Será apresentado então um mapa conceitual sobre os principais temas abordados em relação às problemáticas da educação física. O trabalho final da disciplina Problemáticas da Educação Física foi proposto a elaboração de um mapa conceitual, explicando os 6 temas que foram trabalhados ao longo da disciplina. O tema 1 foi o abandono do trabalho docente. Tema 2, relação entre teoria e prática. Tema 3, aspectos legais da educação física escolar. Tema 4, disciplina e afastamento dos estudantes. Tema 5, dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. E tema 6, questões de gênero na educação física escolar. Iniciando então pelo tema 1, o abandono do trabalho docente, foi proposto o estudo do artigo Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, pelo professor Fernando Jaime Gonzalez. Esse tema ele mostra alguns tipos de atuações docentes. Primeiramente, as práticas tradicionais, que são caracterizadas pela avaliação baseada na performance, os padrões rígidos de conduta, a ênfase na competição, dar mais oportunidade para os meninos e priorizar os mais habilidosos. Então são práticas que priorizam mais aqueles alunos mais hábeis, com mais aptidão física, uma bagagem prática maior, em detrimento dos outros que são deixados meio que à margem da execução das aulas. Tem também o segundo tipo de atuação docente, que é o abandono do trabalho docente, que é caracterizado pelos mais habilidosos, que decidem quem participa. Então os alunos eles meio que tomam conta da aula, e o professor fica ali apenas coordenando, supervisionando os alunos, e os mais habilidosos passam a administrar as atividades. Maior participação dos meninos, é uma semelhança com as práticas tradicionais, e os alunos escolhem as atividades. Então não há um planejamento das aulas. As aulas ocorrem de acordo com a vontade dos alunos, principalmente daqueles mais habilidosos, que se sentem no direito de escolher o que vai ser trabalhado por todos. E a terceira forma de atuação, que é trabalhada lá no artigo, são as práticas inovadoras. Essas práticas inovadoras vêm para contrapor essas 2 outras práticas mencionadas anteriormente. E nas práticas inovadoras são propostas a inclusão e adaptação. Então, atividades inclusivas e adaptativas, para poder abarcar todos os alunos, e não somente aqueles mais hábeis. A abordagem lúdica, para poder deixar as atividades mais interessantes, e com isso motivar os alunos a participarem, principalmente aqueles que não têm muito costume de participar, por conta da forma como era trabalhada anteriormente. Diversidade de atividades, então não ficar somente nas atividades que os alunos já conhecem e gostam de praticar, mas oferecer novas atividades, para que aí, conhecendo novas atividades, eles passem a praticar e incorporar em sua cultura corporal de movimento, e passam a ter interesse também
essas atividades que até então eu nem conhecia anteriormente. Participação ativa. Essa participação ativa, os alunos, não só aqueles mais habilidosos, mas os demais, né, vão atuar pensando a respeito da prática da cultura corporal de movimento. Vão analisar de forma geral, de forma contextualizada, e vão aprender a propor novas atividades para além daquelas que eles já conhecem. Aí haverá nessa participação ativa trabalhos, né, de pesquisas, de momento para os alunos exporem seus conhecimentos, atividades para levá-los a resolver determinados problemas que podem ser apresentados pelo professor. Então, a participação mais ativa do aluno, não o aluno apenas como espectador da aula. Tema 2 é a relação entre a teoria e prática. O artigo que foi utilizado como base para esse tema foi relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre fazer na educação física escolar, de Soraya Cristina Darito. O artigo, então, ele envolve dois conceitos, um de saber fazer e um de saber sobre fazer. E o que significa isso? O saber fazer, ele caracteriza-se por conteúdo padronizado, a avaliação pelo professor, abordagens tradicionais e apenas execução. Esse aqui é o ponto-chave. Então, o aluno apenas como executor das atividades que são propostas pelo professor, um conteúdo já padronizado. Já essa outra abordagem, esse outro conceito, que é saber sobre o fazer, ele já é caracterizado pela abordagem contemporânea. Ele leva em consideração o contexto social do aluno. Então, as atividades propostas, elas, antes de serem propostas, o professor faz uma análise, uma pesquisa com os alunos para saber o que eles conhecem de brincadeiras, de atividades lúdicas, de atividades esportivas adaptadas na região que moram, né, para poder, a partir daí, planejar uma aula que seja mais direcionada a esse contexto do aluno, esse contexto social dele. Princípios e contextos das atividades práticas. Então, os alunos são levados a entenderem por que determinadas práticas são mais praticadas em algumas regiões, por que alguns esportes são mais praticados em alguns países. Tudo que está por trás da prática esportiva, ele passa esse pano de fundo dos esportes, né, das práticas esportivas, das atividades pedagógicas, práticas, passam a ser investigados pelos alunos. Os alunos não apenas vão executar as atividades, mas vão fazer um estudo, uma pesquisa a respeito dos princípios que determinaram a construção dessas práticas. Isso leva à capacidade reflexiva dos alunos, né? Levam eles a pensarem a respeito da prática, não apenas praticarem. A avaliação ela é feita de forma autoavaliativa. Então, o aluno não é apenas avaliado pelo professor, ele se autoavalia em relação a todo o processo de ensino, e a autonomia do aluno, que com esse poder de reflexão é desempenhado, então é desenvolvido a autonomia. O aluno ele passa a ser um sujeito autônomo, que consegue analisar todo o contexto em que vive e escolher as práticas que ele julga serem mais adequadas para ele. Ele consegue também passar a buscar conhecimento por conta própria, inicialmente com o direcionamento do professor, e futuramente já de forma mais autônoma, sem necessidade de uma pessoa para orientar.
Então, o saber sobre fazer desenvolve todas essas competências no aluno, que são a tendência atualmente, em contraponto ao conceito de saber fazer, que está mais enraizado nas abordagens mais antigas, que são as abordagens tradicionais. O tema 3 trata dos aspectos legais da educação física escolar. Esse tema foi tratado pelo artigo Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, de Fernanda Moreto, Impolseto e Suraya Cristina Darita. O artigo aborda as principais leis que regem a educação física, desde a LDB de 61 até a Lei 10.793 de 2003. Aponta algumas características principais dessas leis, como essa da LDB de 61, que coloca a educação física enquanto disciplina obrigatória nos cursos primário e médio até os 18 anos. Posteriormente, vem a LDB de 71, que determina a obrigatoriedade da educação física independente da idade, e coloca ela como facultativa para algumas questões. No ensino noturno, e aos alunos que trabalham por mais de 6 horas por dia, facultativa para os alunos com mais de 30 anos, que prestasse o serviço militar ou que fosse fisicamente incapacitado. Em seguida, vem a LDB de 96, que preconiza a obrigatoriedade na educação básica, então, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, toda a educação básica, a partir da LDB de 96, passa a ser obrigatória, e a facultatividade nos cursos noturnos e no ensino superior. E para normatizar isso aqui, vem a Lei de 10.793 de 2003, que elege os critérios de facultatividade. E quais são eles? Os alunos comprovam, com filho, que prestam serviço militar, que tenham mais de 30 anos, amparados pelo Decreto-Lei 1044, que tratam de enfermidades que acometem os estudantes. Lá tem todo um descritivo dessas enfermidades que acometem os estudantes e que os dispensam das aulas. O trabalho de 6 horas por dia, que também é um dos critérios de facultatividade. E o artigo menciona uma dupla que se estabelece com essa Lei 10.793, que é o seguinte: a dispensa ela ocorreria apenas nas atividades práticas ou em toda a aula. O artigo menciona que se a dispensa for apenas das atividades práticas, então o aluno pode praticar a aula normalmente, então não irá praticar a atividade prática. E em relação a essa atividade prática, será posta uma atividade alternativa para esse aluno. Um relatório, uma produção de texto, algum trabalho nesse sentido. Agora, se a dispensa for de toda a aula, o aluno não precisa nem ficar presente à aula. Se for um pré-horário, por exemplo, pode chegar já, está no primeiro horário, não precisa nem estar presente durante a aula. Então, essa dúvida que é suscitada pelo artigo, a lei não deixa claro essa questão. Além disso, também, das principais leis, o artigo aborda a questão da cultura das dispensas nas aulas de educação física de forma geral. Essa cultura das dispensas é uma cultura que já vem se arrastando há um bom tempo, e elas são relacionadas às questões das aulas extraturno e à prática das escolas colocarem a aula de educação física no turno oposto ao turno regular
que o aluno frequenta as demais disciplinas. Então isso gera uma dificuldade para a questão da frequência do aluno e acaba sendo um dos motivos para o aluno conseguir ser dispensado dessas aulas de educação física. A falta de notas. Algumas escolas anteriormente não utilizava as notas para poder avaliar os alunos nas aulas de educação física. Com isso, a educação física passava a ser vista como menos importante, porque não reprovava, não era avaliada com base em notas, então passava-se essa impressão de que não havia importância entre praticar ou não praticar a aula. Isso também contribuiu bastante para a questão dessa cultura de distâncias. E os critérios frágeis. Esses critérios frágeis, eles são abordados no artigo de referência em relação a questões de o aluno participar de uma escola de natação, escola de futebol, ou alguma outra atividade, escola de balé, alguma outra atividade esportiva, como de escolinhas, de cursos particulares. E isso dá ao aluno o direito de ser dispensado da educação física. Então, critérios frágeis que levavam as escolas a dispensar os alunos por fazerem atividades que não tinham nas escolas, eram feitas fora da escola. Então esses critérios facilitavam essa questão da dispensa do aluno. Partindo para o tema 4, que é a disciplina e afastamento dos estudantes, são elencados então os prováveis motivos que levam a essa disciplina e afastamento. São eles: aulas desinteressantes, a família dos estudantes, que são apontados pelos professores, pela comunidade escolar. Um dos motivos dessa disciplina é a falta de base familiar, a dificuldade em entender os princípios das regras, a vergonha de errar. Esse aqui já está relacionado à questão do afastamento das aulas, não pratica a atividade com vergonha de cometer algum erro. Então isso leva ele a nem tentar fazer a atividade. A questão da predominância dos meninos. Essa predominância dos meninos leva as meninas a não quererem participar ou a não tentarem participar, porque normalmente essas aulas de abordagens tradicionais, como mencionado anteriormente, os meninos eles dominavam as aulas. A participação, na maioria, era dos meninos. Então os meninos ficavam meio que para escanteio ali, desmotivados a participar das aulas. Insucesso e exclusão de alguns alunos. Os alunos erram, não há adaptação da atividade para tentar promover algum grau de progressão, de melhoria desse aluno. Então ele se vê como um fracassado e acaba por se excluir do processo de querer participar das aulas. Repetição de conteúdos, sempre as mesmas aulas, as mesmas atividades, os mesmos temas abordados. Isso leva os alunos a demonstrarem desinteresse. É um dos motivos, os prováveis motivos que são abordados pelo artigo. O artigo que trata da disciplina e afastamento de estudantes, como mencionei anteriormente, é o afastamento e a disciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar, por Surai Cristina D'Arito, Fernando Jaime Gonzalez e Gui Ginciene. As possíveis soluções que são apresentadas no artigo de referência são a diversificação das práticas corporais, a atuação da escola com a participação da família. Então, nem a escola pode resolver o problema por si só, nem a família. É proposta então uma atividade conjunta
família, escola. Sensibilização dos alunos, né? Principalmente para aqueles menos aptos, para com aqueles menos aptos, para poderem colaborarem com o colega, né? Motivarem o colega a participarem. Dessa maneira, fazer com que todos participem das aulas. Incentivar os alunos, então, aqueles alunos que erraram, cometeram algum erro, o professor, os próprios colegas, incentiva eles. Proposta de situações de sensibilização para que os alunos possam se incentivarem, né, mutuamente, e o professor também como incentivador desses alunos. É natural, né, errar no processo, mas para alguns isso é motivo de não quererem tentar novamente executar a atividade. Explicar o porquê das regras. Então, isso aqui fala a respeito dos princípios das regras, regras de conduta, principalmente. Então, é dito no artigo que quando o aluno ele entende o motivo, o porquê de determinada regra ter sido criada, esse motivo que passa a ser entendido pelo aluno leva o aluno a ser mais vigilante em relação a essa regra, a praticá-la com mais assiduidade. Então, o aluno, quando ele entende o porquê de determinada regra, ele pratica a regra de forma mais significativa, porque vê um motivo ali importante naquela regra, não vê apenas como mais uma regra. Então, a questão do porquê é importante nessa questão. Aulas inclusivas, né? Parte aí da sensibilização, do incentivo, da adaptação das atividades, né? Que são aulas que vão incluir aqueles alunos menos aptos, que normalmente são os que não praticam atividade, né? Que têm mais vergonha de errar. Então, com atividades adaptadas, para poder justamente favorecer esses alunos menos aptos. O artigo ainda apresenta propostas sistematizadas, né, para poder melhorar essa questão da disciplina e do afastamento, que são 4. O futebol calerreiro, modelo de responsabilidade pessoal e social, a aprendizagem cooperativa e o Sport Education. São 4 atividades, 4 propostas sistematizadas, com todo um planejamento ali pré-estabelecido, uma forma de aplicação, né, que são descritos lá no artigo, e que vem para poder auxiliar em relação a esses problemas elencados no artigo, apresentando essas possíveis soluções, mas de forma sistematizada. Partindo então para o tema 5, que são as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, nós temos o artigo que trata desse tema, que é Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, de André Luiz Ruggiero Barroso. O artigo ele traz um histórico, né, dos modelos relacionados ao ensino do esporte. O modelo esportivista, relacionado lá no artigo, ele é caracterizado pela busca da saúde e aspectos médicos. Então, é um modelo que na educação física era vista apenas como promoção da saúde, pura e simplesmente. Depois, então, vem o padrão higienista e militarista, que é caracterizado pelo conteúdo pautado na ginástica, fortalecimento do corpo e aspectos biológicos, né? Então é tratado apenas da questão do fazer, o corpo enquanto o objeto ali principal da execução da aula, né? O corpo fortalecido, que é o padrão higienista e militarista, né? Então o aluno é visto como se fosse uma espécie de soldado, né? Então tinha que ter aptidões físicas, características corporais
bem trabalhadas. A ginástica, que é um conteúdo mais direcionado a esse tipo de abordagem. A partir de então vem o golpe 64 e percebe-se então uma mudança nos padrões relacionados à educação física. O esporte então passa a ser abordado nas aulas de forma mais significativa. Há um foco então nos mais aptos, formação de sujeitos lutadores e vencedores, questão do espírito esportivo. As 4 modalidades convencionais, que no artigo é mencionado como o Quarteto Fantástico, que as disciplinas são, as modalidades são o futsal, o handebol, o basquete e o vôlei. Essas modalidades passam a ser as principais modalidades presentes na escola. Elas passam a ser hegemônicas no tratamento do esporte e no treinamento de equipes esportivas. As aulas passam a funcionar como treinamento de equipes esportivas para a escola poder disputar campeonatos com outras escolas, e às vezes até com outras escolas de outras cidades, outras regiões. Esse é um treinamento de equipes esportivas. E aí, em contraponto a toda essa questão mais antiga, que tem a ver com as abordagens tradicionais, vem então as novas perspectivas no tratamento do esporte. E essas novas perspectivas trazem um conceito do esporte da escola, ao invés do esporte na escola. Então essa preposição a expressão da escola, ao invés de na escola, remete à ideia de que o esporte passa a ser algo próprio da escola, um esporte adaptado e característico da realidade escolar, não apenas um esporte da forma padronizada, da forma competitiva, aplicado na escola sem nenhum tipo de adaptação. Então o esporte passa a ser adaptado para atender a realidade escolar, os alunos que ali estudam. Esse conceito então preconiza a questão dos saberes corporais, conceituais e atitudinais. Aborda esses três saberes. Eu passo a saber mais sobre os conceitos dos esportes, tem a questão da prática esportiva e tem a questão atitudinal. O aluno passa a ter um poder de autonomia, de solidariedade, a questão do espírito crítico, tudo isso leva a mudança de atitude por parte dos alunos. Ensinar sobre o fazer, ao invés de ensinar a fazer. Então, isso já foi abordado anteriormente, a questão do tema 2, saber fazer, saber sobre o fazer. Isso então tem relação com aquele segundo tema. É o aluno saber o que está por trás das atividades propostas, não apenas ser um executor de atividades. Contextualizações e tematizações, a supressão dos princípios que estão por trás da prática esportiva. O rendimento ótimo, ao contrário do alto rendimento. O alto rendimento é visto então como algo que tem que ser buscado com total perfeição, O aluno tem que fazer a atividade da forma mais perfeita possível, a execução da forma mais perfeita possível. E a questão do rendimento ótimo é o contrário disso. É o aluno ter condições de fazer as atividades de forma que ele consiga participar de uma modalidade esportiva de maneira adequada. Então, ele vai fazer um fundamento no voleibol, no basquete, no handebol, de maneira adequada, para que ele consiga participar daquela atividade. Mas ele não precisa ter um padrão perfeito de movimento. Isso não é exigido do aluno, nessas novas perspectivas relacionadas ao esporte. Menos padronização e mais ludicidade,
né? Então existe a questão da adaptação do esporte, tornando ele mais lúdico. Com isso, as pessoas que até então não viam graça em praticar os esportes da forma como era trabalhado, né? A questão do alto rendimento, passa a ver o esporte mais como uma brincadeira, um jogo lúdico, divertido. Então isso atrai novos praticantes para a questão do esporte na escola. Esporte mais inclusivo, né, que são as adaptações para poderem permitir a participação, principalmente daqueles alunos que são menos aptos, né, que às vezes não tiveram uma bagagem de prática esportiva anterior à turma que ele está. Então esse aluno são propostas atividades adaptadas para que ele possa se inserir nas práticas das aulas. A adaptação dos esportes à realidade escolar, isso tem muito a ver com a questão de estrutura. Às vezes a escola não oferece a estrutura adequada, estrutura infraesportiva, né? Então existe adaptação em relação a essa infraestrutura, questão de material, materiais adaptados e outros tipos de adaptações que são propostos para poder implementar o esporte na escola, mas que passa a ser então criado um novo esporte, né? Esse segundo conceito foi estabelecido lá em cima, é o esporte da escola. Então é feita uma adaptação no esporte padronizado e a partir daí cria-se, né, um esporte diferente do padrão, que então denominado, né, esporte da escola. Por último, então, temos o tema 6, que trata das questões de gênero na educação física escolar. Esse tema teve como base o artigo Educação Física Escolar e a questão de gênero, de Osmar Moreira de Souza Júnior. Através do estudo do artigo, nota-se que a partir do 6º ano do ensino fundamental ocorre uma separação de meninos e meninas. Os meninos e meninas que participavam de forma conjunta nos anos anteriores passam a se dissociar em relação à prática esportiva e de atividades geral. Essa acentuação ocorre principalmente pelas diferenças biológicas, né, que passam a ocorrer no corpo desses alunos, e também nas diferenças de construção cultural, né? Os meninos mais incentivados a atividades mais dinâmicas e as meninas incentivadas a atividades que envolvem mais delicadeza, né? Resultando então desses alunos o sexo masculino mais aptos para essas atividades mais dinâmicas, né? E as alunas acostumadas a atividades mais passivas. Então isso retrata bastante a realidade de algumas aulas em que as meninas ficam meio que à margem das aulas como espectadores. O artigo traz ainda a questão das abordagens tradicionais, que são normalmente caracterizadas por turmas homogêneas. Essas turmas elas ocorrem bastante na questão das aulas do contraturno. Então são turmas de meninos e turmas só de meninas. As abordagens tradicionais também trazem a questão das atividades diferentes de acordo com o gênero. Então determinadas modalidades esportivas são trabalhadas com os meninos, determinadas modalidades com as meninas. Algumas atividades práticas, como a dança, por exemplo, são trabalhadas mais com as meninas. Então elas tratam de diferentes atividades de acordo com o gênero do aluno. Há uma maior participação dos meninos, em detrimento das meninas, que já é um padrão, né, das questões das abordagens tradicionais. E a tendência em relação a esse tema são as abordagens contemporâneas, que preconizam turmas mistas, então as aulas já no turno regular do aluno,
o aluno cursa as demais disciplinas, né? Então, nas turmas mistas, as aulas passam a propor as mesmas atividades para todos, não há uma distinção, que é atividade direcionada a determinado gênero. Há uma equidade na participação, então os alunos do sexo masculino e feminino participam de forma equitativa, e essa equidade ela ocorre por meio da sensibilização dos alunos do sexo masculino em perceberem situações de exclusão em relação aos meninos e aceitarem adaptações, ou eles mesmos proporem adaptações para poder incluir esses meninos. Então a inclusão, que também ela ocorre para poder promover a equidade, ela ocorre através das adaptações, né, de regras e atividades, de forma que a atividade fica mais atrativa e mais possível de ser realizada pelos meninos, incentivando elas a participarem cada vez mais das aulas. Com isso, então, encerra-se, né, a construção desse mapa conceitual sobre as principais problemáticas da educação física, que foram abordadas durante o decurso dessa disciplina.